Olá, vamos à correção dos exercícios de mais uma aula aí, né? Agora falando sobre zero da função afim, ok? Primeira questão é dada uma função f de x igual a 3x menos 6. A raiz, ou zero, dessa função basicamente, determinar o zero dessa função, gente. O zero, como eu já tinha dito nas aulas de explicação aí, é o valor de x para o qual a função toda se torna zero, ou seja, a função toda fica igual a zero. Para determinar esse zero, basta seguir essa regrinha. Basta pegar toda, nesse caso, 3x menos 6, e pôr igual a zero. Fazendo isso, você determina o zero dessa função, ou seja, o valor para esse x que torna tudo isso igual a zero. Tá? Isso é o que representa o zero de uma função. É um valor da variável x que torna a função igual a zero. Nesse caso, 3x menos 6 igual a zero. Para determinar isso, basta seguir aquelas regras de resolução de igualdades, ou seja, letras de um lado, números do outro. Então, 3x vai ser igual a 0 mais 6, 3x é igual a 6. X igual a 6 dividido por 3, x é igual a 2. Ou seja, o zero dessa função é 2. Isso significa que se você colocar 2 aqui no lugar do x, você zera esse resultado aí todinho, tá? Ou seja, 3 vezes 0, 3 vezes 2, desculpa, 3 vezes 2 menos 6, isso aí vai dar 0, tá? Zera a sua função, zera o valor dessa expressão toda. Por isso é chamado de zero da função, tá? Essa função especificamente tem o zero valendo 2, x igual a 2, tá ok? Segunda questão, considere a função y de x mais 1. Para que valor de x obtemos y igual a zero? Bem, para se obter y igual a zero, para que isso aqui seja igual a zero, tudo isso tem que ser igual a zero. Já que y é igual a menos 2x mais 1, se o y é igual a zero, então menos 2x mais 1 também tem que ser igual a zero. Tá? E aí, para obter essa igualdade, para obter isso aí tudo igual a zero, essa expressão igual a zero, a gente vai precisar de um valor x que vai ser dado por 0 menos 1, já que eu tenho que resolver essa igualdade, passo o 1 positivo para o outro lado, e aí você tem menos 2x igual a menos 1. X igual a menos 1 dividido por menos 2. Então, x é igual, menos dividido por menos dá mais, 1 dividido por 2, 0,5. Ou, se preferir, pode deixar 1 sobre 2 também, tá? Pode deixar na forma de fração se você preferir, 0,5 ou 1 sobre 2, tá? Já que não é uma divisão exata. Nesse caso, 1 sobre 2 é a resposta correta, tá? Isso é o zero da função, ou raiz da função, tá? É um valor de x, que faz toda a sua função virar zero, tá? Esse é o zero da função aí no caso. Terceira questão. O gráfico abaixo representa uma função afim cujo zero, ou raiz, é indicado por... Bem, observa que eu não tenho a função, eu tenho o gráfico da função. Como o zero da função é aquele valor de x da função, e a função geralmente é representada por y igual a x mais b, ou seja, é aquele valor de x onde o y vai se tornar zero, ou seja, tudo isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, basta observar no eixo x. O zero da função é um valor de x que faz a função toda ficar igual a zero. Então, ele vai ser um valor de x. Nesse caso, esse valor aqui, ó, 1/3. É aqui nesse 1/3 onde a reta que representa a função tem o valor de y
zerado, tá? O valor de y dele aqui, ó, é zerado, tá? Então, é nesse ponto aqui, 1 sobre 3, que você tem a quantidade de y zerada, tá? É o encontro, o y, basicamente aqui nesse ponto 1/3, ele passa na origem, ele é dado pela origem do eixo y, ou seja, o zero, tá? Então, o zero de uma função do primeiro grau sempre será representada por esse ponto de encontro com o eixo x. Esse ponto de encontro com o eixo x é onde você tem a coordenada y zerada, zero, tá? Então, é o zero da função, 1/3. Essa é bem simples, aí não tem muito segredo não, tá? O zero é sempre representado por esse ponto de encontro com o eixo x, tá? Quarta questão. Indique qual o gráfico abaixo representa a função y igual a 2x mais 2, menos 2x mais 2. Bem, por essa função, a gente tem o zero dela, indicado por menos 2x mais 2 igual a zero, dado em menos 2x igual a 0 menos 2, x igual a menos 2 dividido por menos 2, x igual a 1. Bem, por essa função, o zero da função é dado por x igual a 1, ou seja, ela toca o eixo x, a reta toca o eixo x quando o x vale 1. Então, essa aqui já pode ser descartada, já que ela toca o eixo x no 2. Essa aqui pode ser descartada, já que ela toca o eixo x no menos 1, então descarta também. Essa terceira pode ser que seja a função correta, já que ela toca no 1. O toque que ela faz, o corte que ela faz no eixo x é no 1 mesmo, ok? Então o zero realmente é o 1. Essa aqui pode ser descartada, já que é no menos 1. E essa aqui pode ser descartada, já que é entre o menos 1 e o menos 2. Tá? Então, quer dizer, só pelo zero da função aí, você já conseguiu determinar qual é o gráfico daquela função. Porque aquela função, ela tem o zero dado por x igual a 1. Ou seja, ela corta o eixo x no x igual a 1. E o único gráfico que mostra a reta cortando o eixo x no x igual a 1 é essa letra B, letra C, tá? A terceiro gráfico aí, tá? Esse é o gráfico correto, tá ok? Então todos os outros estão incorretos. A resposta correta, letra C, já que o corte é no 1, tá? Outro detalhe que você poderia observar é esse ponto aqui, ó, o valor inicial ou valor fixo da função. É o valor onde a reta corta o eixo y, tá? O zero é onde ela corta o eixo x. O valor inicial é onde ela corta o eixo y. E se você observar, aquele 2 está representado aqui, ó, pelo 2 ali. Tá? Então essa é a resposta correta. Última questão. Considere a função y igual a mx mais 100, tá? Sabendo que menos 10 é raiz ou zero dessa função, ache y. O que significa menos 10 ser zero ou raiz dessa função? Significa que quando essa função toda for igual a zero, esse x aqui ele vai valer menos 10. Tá? Você vai obter esse x igual a menos 10. Então, quando o x for menos 10, toda a sua função vai ficar igual a zero. Ela vai ser o zero da função. Então, basta substituir esse x por menos 10. E aí você vai ter toda a sua função igual a zero. Então, m vezes menos 10 mais 100 vai ser igual a zero. Quando x for menos 10, toda a função vai estar igual a zero. Ok? É isso que quer dizer isso aqui. Ó. Menos 10 é raiz ou zero dessa função. Então, substituindo x por menos 10, você vai obter toda ela igual a zero. E aí, resolvendo os cálculos, né?
menos 10 vezes m, menos 10m, mais 100 igual a zero. Menos 10m é igual a 0 menos 100. Então, menos 10m é igual a menos 100. M é igual a menos 100 dividido por menos 10. Menos dividido por menos dá mais. 100 dividido por 10 dá 10. Então, M é igual a 10. Letra E. Ok? Toda vez que você tiver a raiz de uma função, você tem o valor de x para o qual ela toda se torna igual a zero. Tá, ok? Isso significa a raiz ou zero da função. Beleza, gente. Bons estudos. Tentem fazer o máximo possível aí que os exercícios sejam feitos antes da correção, para que vocês tenham um reforço, para que vocês realmente tentem resolver, tá? E até a próxima aula.